né, da virtopsia. E fazendo a questão da virtopsia, você consegue ter, mas ainda assim é um método que, na minha visão, ainda está um pouco de substituir os métodos tradicionais por conta do custo, né? E também isso restringiria o campo de atuação de demais profissionais. Eu vejo que, às vezes, somente uma determinada categoria iria poder atuar, né? Uma vez que não são todos que conseguem ter o domínio desses equipamentos. Então, pessoal, fica aqui a virtopsia. Então, nós vimos necrópsia branca, necrópsia molecular e virtopsia. Essas são categorias de necrópsias para atuar na determinação da causa mortis. Necrópsia e controle de qualidade. Gente, controle de qualidade é a padronização do serviço. Isso serve para tudo. Controle de qualidade de medicamento, de alimentos, né, de roupas, vestuário. Enfim, o controle de qualidade, as boas práticas, elas têm que estar inseridas em todos os contextos, inclusive na necrópsia. Então, eu selecionei alguns tópicos para vocês verem como é que atua o controle de qualidade na necrópsia, porque a necrópsia ela tem que ser concisa, ela tem que ser completa. Necrópsia, gente, só é feita uma vez. Você realizou sua necrópsia, você terminou sua necrópsia, você costurou o cadáver, ele foi passado aos cuidados da família, ele foi enterrado. Se der algum problema, e você voltar lá no cemitério e ter que desenterrar ele, quando você desenterrar, se ele foi usado algum produto, ele vai estar com aspecto de múmia, ou ele vai estar com aspecto de sabão, ou ele vai estar só o esqueleto. As partes moles já foram corrompidas e eu te pergunto, você vai ter possibilidade de avaliar novamente aquilo que você queria ver? Às vezes nem mais lá estará. Então, o controle de qualidade, ele é exigido por conta disso, porque necrópsia forense, você só se faz uma vez. Errou, está no descrédito. Vamos ver aqui. Necrópsias médico-legais sejam realizadas por especialistas da área, capacitados, habilitados legalmente para a sua prática. É um controle de qualidade. Ora, você coloca o bisturi na mão de uma pessoa não qualificada, alguma coisa vai sair errado ali. O médico não é qualificado, a interpretação dele não vai ser de acordo com o que o contexto exige. Então, tem que ter fundamentação, tem que ter mão de obra especializada, tem que se haver a qualificação para poder estar realizando. Ou você vai ter uma necrópsia tortuosa, vai ter uma necrópsia falha. E imperícia é um problema sério em necrópsia forense. Imperícia prejudica, denigre a imagem dos peritos que estão realizando, denigre a imagem de toda a equipe que está trabalhando. Então, o controle de qualidade, ele tem que ser realizado metodicamente. E o primeiro tópico diz que tem que ser feito por pessoas habilitadas, capacitadas. Pessoas que de fato receberam treinamento, formação, que estudaram para isso. Esse é um quesito. Vamos ver o outro. O desempenho das necrópsias faz imperiosa a exigência de ambientes de trabalhos bem estruturados, principalmente que atendam os requisitos das medidas de biossegurança. Justamente. Você só pode ter plenitude na tua necrópsia se caso você tem suporte material para proceder com essa técnica, né? Você jamais vai poder fazer uma necrópsia espetacular com uma faquinha de mesa, né? Não tem como. Você precisa de ter equipamentos de qualidade, bons instrumentos cirúrgicos, instrumental variado, que atendam às necessidades da necrópsia, correto? Uma sala bem estruturada, iluminação de primeira linha, a iluminação ela é perfeita, né? Tem que ter, porque isso não é lei, mas é uma recomendação
e isso vem escrito nos melhores best-sellers de medicina legal. Dê preferência para fazer necrópsias durante o dia. Isso já é um controle de qualidade. Ora, professor, mas por quê? E eu digo, é muito simples. Por conta da luz. Quanto mais claridade, mais fácil. Né? Às vezes, não são todas as salas de necrópsia que dispõem, né, de uma luminária de calibre cirúrgico, que é onde você pode manusear para poder estar olhando. Geralmente são lâmpadas, né, fortes, mas lâmpadas comuns que tem em qualquer lugar. E às vezes isso impossibilita um pouco da realização, às vezes porque fica ruim a visualização de alguma estrutura que você quer visualizar. Então, gente, a estrutura, né, ela tem que ter sempre o quê? Seguindo as regras de biossegurança. Mas na frente nós vamos falar só sobre biossegurança, né? A biossegurança ela tem que vir em primeiro lugar sempre. Por quê? A biossegurança, ela é a porta de entrada para o controle de qualidade no ato das nossas necrópsias e no ato de todos os procedimentos realizados dentro do Instituto Médico Legal. E os equipamentos que auxiliam nas necrópsias médico-legais. Professor, que equipamentos vêm a ser esses? Olha, equipamentos como aparelhos de raio-x, para você poder fazer um raio-x, para tentar facilitar a localização de um projétil no corpo, né? Instrumentais de qualidade, que atendam os requisitos, nada de gambiarra, nada, né? Você precisa de uma determinada pinça, que é específica para fazer uma enucleação, que é uma extração de globo ocular. Ah, eu não tenho, eu tenho uma pinça dente de rato, que é para fazer dissecções tradicionais. Aí você vai lá, pinça o olho, ela tem um dente, aí perfura a conjuntiva, você pode perfurar o olho, e a tua necrópsia, tua perícia já está comprometida. Então você precisa de equipamentos apropriados para cada ocasião. Fazendo isso, gente, nós estamos mantendo o bom controle de qualidade, né, da nossa necrópsia, para evitar de cometer erros esses que eu fiz questão de denominar um por um. Vamos ver quais são. Olha aí, gente, olha o tanto de erros que temos que evitar. Necrópsia não é simplesmente você vai lá, pegar o seu bisturizinho, abrir o cadáver, joga a pele para lá, joga a pele para cá, vamos olhar o que está acontecendo. Não, não é isso. A coisa é muito além do que pensamos. Então, exames externos sumário e omisso, ou omisso. A necrópsia forense, gente, ela tem dois momentos. À frente nós iremos falar sobre elas, que é a perícia externa do cadáver e depois a perícia interna. A perícia externa é chamada de perinecroscopia. Quando você omite ao fazer uma perícia detalhada, externa, para tentar entender o contexto do caso, para ver se o que está relatado na requisição de necrópsia expedida pelo delegado bate com o que você está vendo no corpo, né? Todas essas coisas têm que ser feito detalhadamente, sem preguiça. Às vezes a omissão vai te cobrar e vai te custar caro na frente, porque muitas das vezes algo é omisso, vem alguém, tenta contestar o que você escreveu no laudo e você vai acabar indo lá para o juiz, sentar na cadeira e tendo que se explicar o porquê das coisas. Então, a necrópsia externa ela não pode ser feita de qualquer jeito e você não pode se omitir, você não pode não querer fazê-la detalhadamente, fazê-la passo a passo. Esse é o primeiro erro que se comete. Interpretações por intuição. Eu tive um professor, né, um excelente médico legista e um patologista maravilhoso, que ele dizia assim, a partir do momento que no ato de uma necrópsia você está fazendo as coisas por intuição, você não está praticando ciência, você está fazendo bruxaria, né? E eu tentava entender isso, mas ele tem razão. Então, gente, nós não temos
o direito de ficar interpretando as coisas por mera intuição. Eu estou com uma intuição de que esse cara levou um tiro. Aí o cara foi atravessado com um espeto de assar carne, que é redondo, e porque você viu aquele buraquinho, aquele orifício oval lá no corpo dele, você deduz que ele levou um tiro. E o coitado levou foi uma espetada. Isso é intuição. Na ciência, na prática técnica científica, a intuição ela não ajuda muito. Você tem padrões, você tem protocolos e você precisa colocá-los em prática para poder chegar na elucidação. Então, nada por intuição. A intuição, ela te permite a falhar, ela te permite a interpretar, até fazer uma necrópsia um tanto quanto ineficaz, ineficiente, porque você não vai chegar ali no que da questão, você não vai conseguir. Então, nada de interpretação por intuição. Outra, falta de ilustração. Professor, o que vem a ser a falta de ilustração? A falta de ilustração, gente, é no momento que você não tenta entender a dinâmica daquele acontecimento, você não ilustra o suficiente para poder entender aquela dinâmica, o ocorrido do fato, né? Olha, fulano foi matado ou fulano suicidou. Não, vamos ilustrar, vamos tentar compreender. Eu cheguei aqui, eu vi um enforcamento, uma cena clássica de enforcamento. Mas será que essa pessoa se enforcou mesmo? Ou será que enforcaram ele e colocaram uma corda no pescoço dele e subiram ele nessa árvore para poder simular um suicídio corriqueiro? Isso é a falta de ilustração. Se questionar, mas como assim? Vamos ilustrar, vamos tentar entender passo a passo todas as dinâmicas para poder chegar. Então, tem que se haver a ilustração. Todos esses erros, quando você não os comete, você está contribuindo para o que vimos antes, para o controle de qualidade da nossa necrópsia, da perícia médico-legal. Entender fenômenos cadavéricos errados ou entendimento errado dos fenômenos post-mortem. Ou seja, veremos nas nossas aulas de tanatologia como é que os fenômenos cadavéricos, fenomenologia cadavérica, né? A tanatologia em si ensina a interpretar os sinais de morte. Esses sinais, quando interpretados de forma errônea, eles também te induzem a errar no seu julgamento final, a errar como proceder tua necrópsia. Porque na necrópsia forense, vocês têm que saber, tem que se saber o que vai procurar, tem que se saber o que quer encontrar. Não basta apenas abrir de forma aleatória, vamos procurar. Não. Você já tem que ir mais ou menos com uma base do que você precisa ver. E uma das coisas, os fenômenos post-mortem, né, os fenômenos cadavéricos, eles dão essa interpretação para a gente. Um exemplo clássico disso é a rigidez cadavérica, né? Eu irei explanar ela melhor na aula de tanatologia, mas vamos já falar um pouquinho sobre ela porque é a ocasião. 6 horas após a morte ela começa, né? Ela já se instala. Só que isso é em condições normais. Se a gente for seguir as leis de Einstein, né, que determina os estágios da rigidez cadavérica, você vai ver que pessoas que morrem por hipotermia, que morrem com frio intenso, né, numa geada, ou ela tem uma rigidez precoce. E se você não sabe disso, que em temperaturas muito baixas, a rigidez ela se instala precocemente e você vai lá no cadáver e pega ele está duro, você deduz, fulano já está rígido por completo, eu acho que ele tem umas 6 horas, de 6 a 8 horas que ele está morto, sendo que ele morreu há no máximo 2 horas. Isso faz toda a diferença, né?
Você saber interpretar uma circulação póstuma de Broardel, que aparece do 3º ao 5º dia. Aí você acha que aquilo ali é um fenômeno qualquer que apareceu instantaneamente. Então, não devemos interpretar os fenômenos post-mortem errados. Uma vez que interpretar de maneira errada, compromete na realização da perícia, compromete na realização da necrópsia. Necrópsias incompletas. Foi o que eu disse antes. A necrópsia ela tem que ser completa, gente. Ela tem que ser concisa. Ela tem que ser perfeita. Incompleta. Às vezes você faz uma incisão de tórax e abdômen e olha, não acha nada e o problema está lá na cabeça, mas você não abriu a cabeça do cidadão. Está incompleto. E vai que o cara deu uma hemorragia cerebral. Né? Vai que até com hematoma subdural lá e você não conseguiu ver isso. Por quê? Porque você foi omisso, né? Agiu por intuição, porque você instintivamente tirou a conclusão que não precisa abrir a cabeça, então você se omitiu a realizar. Então por quê? Porque você não ilustrou a dinâmica dessa situação e tua necrópsia foi totalmente incompleta. Necrópsias incompletas são um problema. Já disse, necrópsia só se faz uma vez, então é um problema. É ou não é, pessoal? Eu tenho certeza que é. Falta de exames subsidiários. Às vezes você precisa de exames complementares para de fato chegar. Se está com dúvida, peça. Olha, vamos fazer um exame de imagem, vamos fazer uma análise toxicológica, vamos fazer uma análise histopatológica, anatomopatológica, para poder complementar, para poder elucidar melhor o caso para determinar. Quando não se faz isso, você está cometendo um erro. Que nem sempre você vai encontrar uma anormalidade anatomopatológica, porque ele não é decorrente de um trauma, mas vai que é um envenenamento. Eu, na condição de toxicologista, eu digo a vocês, tem muitas substâncias químicas tóxicas que não deixam rastro, passam batido, você não consegue pegá-lo no ato da necrópsia. Não é como você tomar um exemplo, um carbamato, né, que ele tem ele deixa alguns rastros, hemorragias, tal, né, aldicarb, carbaril, que são carbamatos. Então, ele deixa, ali você consegue, mas tem venenos mesmo que você não consegue. E aí você só consegue com base no exame complementar, não somente na necrópsia você vai matar a charada, né? Ao contrário de um exemplo, furadão, ele é rosa, né? Me corrijam se eu estiver errado, ele é rosa. Então a pessoa quando ingere ele deixa o estômago totalmente rosa, ótimo. Ali tem uma substância tóxica, a gente manda para a toxicologia forense para poder fazer a identificação da substância. Mas você sabe que ele ocorreu uma identificação. Agora, quando a pessoa toma um exemplo, picloram, já era. Não tem nada lá no estômago. Você não vê. Então, exames complementares. Imprecisão, dubiedade da causa mortis e das respostas aos quesitos. Então, às vezes, quando a coisa está muito ambígua, você está com certa imprecisão, tem que buscar a elucidação para não ter dúvida, para não ter ambiguidade, para não ter dupla interpretação no decorrer. Feito isso, é um erro cometido numa necrópsia médico-legal. Não pode. Então, esse quesito imprecisão é muito simples. Incisões desnecessárias. Gente, por isso que isso é importante conhecer técnicas necroscópicas. Técnicas necroscópicas, elas não somente consistem em abrir cabeça, tórax e abdômen. Não, existem outras técnicas que eu vou mostrar para vocês que vai muito além da cabeça, peito e barriga, né? Não fazer incisões desnecessárias. Às vezes você apenas precisa de uma incisão de tórax para resolver o caso. Aí você vai lá e abre a perna do cara. Abre lá para ver a femoral. Tá, mas e daí? O que tem a ver? Você não conseguiu ver que a causa, a charada não foi matada ali no momento que você abriu o tórax? Para que você vai abrir a perna do cidadão? Para quê? Qual a necessidade? Qual a justificativa?
Então, gente, incisões desnecessárias sempre são um problema, são um transtorno, porque além de você deformar o cadáver, você vai perder tempo, porque necrópsia é uma prática exaustiva, ela é cansativa, né? Então não tem necessidade. Faça aquilo somente que for de pré-estabelecido. Ó, tá preconizado que temos que fazer isso. Vai lá e faça. Ah, vou abrir o pé do cara porque eu quero ver. Não, tem necessidade? O que tem no pé dele? Não, nada, então deixa pra lá. Ok? E obscuridade descritiva. A obscuridade descritiva, gente, nada mais é do que ou você escrever e não dizer nada. É o conhecido prolixo, né? Aquelas pessoas prolixas, os enchedores de linguiça. Escreve, 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 escreve. Não disse nada. Não disse nada. Pessoa tem uma dificuldade de redigir um texto, sabe, enrola, embroma, quer falar termo técnico demais. Porque vocês têm que entender o seguinte: o laudo, quem faz é o médico. Mas quem lê não é médico. Quem lê é delegado. Quem lê é os familiares da vítima, né? Quem lê é um agente, é uma autoridade policial, é um promotor, é um juiz. Então você tem que escrever de uma maneira que não seja obscura para ninguém, que seja clara, objetiva. Olha, morreu disso, portanto é isso. Ponto. Aí sim. Agora ficar enchendo linguiça, prolixo, querendo dizer algo que não, no fundo não está querendo dizer. Quer dizer, mas não quer. Quer colocar lá, mas está com medo, porque se colocar às vezes complica, né? Porque às vezes se colocar vai ter que sentar diante do juiz para explicar melhor o fato. Isso não é legal. Então, obscuridade descritiva. Com todos esses erros, fechamos os erros mais comuns nas necrópsias médico-legais. Esses erros não podem ser cometidos. Esses erros são cometidos, são erros multidisciplinares, meus queridos. Eles são erros que eles são cometidos por médicos legistas, técnicos de necrópsia. Todo mundo que está englobado ali, todo mundo está inserido no contexto. Os técnicos em radiologia que trabalham nos IMLs, todo mundo. Então, essa sequência de erros, quando não cometidas, engrandece para o controle de qualidade das necrópsias. Não cometendo isso aqui, o máximo que derem conta já está sendo de grande valia. Ok? E a necrópsia forense, né? De acordo com França é Genival Veloso de França. É um professor muito conceituado na área da medicina legal. Ele escreve um best-seller, né, na área da medicina legal. Então, ele diz o quê? Para finalizar, ora, apesar dos pesares, nós trabalhamos a serviço da justiça. E então, o que acontece? Temos que fazer tudo com base na lei. E a lei diz assim: de acordo com França, a obrigatoriedade da necrópsia forense é regulamentada no artigo 162 do Código do Processo Penal, como eu já havia dito antes, né? E pelo decreto de número 3.689/41, pela resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1290/89, que amplia essas necrópsias às mortes ditas como suspeita. Então, nos casos de morte violenta, qualquer causa externa, né? Qualquer causa externa ou uma morte que aparenta ser natural, porém não é. Então, é uma morte suspeita, tem algo errado ali. Então, também precisa ser investigado. Então, também ela cabe à necrópsia forense. E deixei essa frasezinha aqui. É necrópsia ou autópsia? O que vocês me dizem? Bem, eu vou dizer, não são palavras minhas, mas são palavras do Dr. Murilo Ranulfo, né? É um médico legista também muito conceituado. E eu particularmente sou fã dele, eu acompanho ele. E talvez foi a explicação mais legal e interessante que ele deu a respeito disso, né?
Necrópsia significa abrir um cadáver, né? A grosso modo dizendo, né? Fazer uma análise de um cadáver. E a autópsia é fazer uma análise de si mesmo. E aí já vi muitos questionamentos. Uai, professor, mas eu vou pegar uma faca e vou me abrir? Eu falo, não, menino, pelo amor de Deus, não faça isso. Não é isso. E o Dr. Murilo Ranulfo disse assim, falou, não. A necrópsia, ela é uma expressão, ela é um substantivo mais genérico, serve para tudo. Eu posso fazer uma necrópsia de um homem, mas eu posso fazer uma necrópsia de um animal, de um macaco, de uma zebra, sei lá, de um cavalo, enfim, é uma coisa mais. A autópsia, ela é mais restringida. Você só usa a palavra autópsia quando você se direciona ao homem, né? É lógico que é uma interpretação, como o Dr. Finkbeiner já disse, até uma interpretação errônea, aí abrir a si mesmo. Ninguém vai pegar a faca e vai se abrir. Mas a partir do momento que você está com o bisturi na mão, que você vai fazer a necrópsia do seu semelhante, você enquanto homem, Homo sapiens, do gênero, na espécie, gênero, espécie, Homo sapiens, você se vê ali, é como se você estivesse se enxergando na mesma condição, de humano para humano. Então cabe a autópsia. Tanto é que os norte-americanos, de alguns cursos que eu já fiz, eles não usam a palavra necrópsia, eles só usam a palavra autópsia, para humanos, né? Agora, se a pessoa chegar e falar, olha, eu fiz uma necrópsia, sei lá, numa sucuri. Beleza, então ele está se colocando na condição da sucuri, né? Ele está se chamando de sucuri. Então, é isso. Então, gente, muito obrigado. Deixem seus comentários lá na página da LAC, ok? Dúvidas, escrevam. Estou aqui para respondê-las com a maior alegria possível. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte de necrópsia forense. Como é que a gente conheceu um pouquinho da história, um pouquinho da finalidade, a indicação, para que serve, para que não serve, né? Então a gente encerra esse primeiro bloco, né, para dar sequência aos próximos. Então, muito obrigado a todos, ok? Tenham um ótimo dia.